Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14. A palavra de Deus vai dizer assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. E o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta e quem se humilha, feche seus olhos nessa noite. Pai, o teu Espírito habita em nosso meio. Deus, nós cremos que a tua presença é real aqui neste lugar, nessa noite. Cremos, meu Deus, na onipresença do nosso soberano Deus, que enche toda esta casa neste lugar. Pai, agora é o momento, Deus, em que nós reconhecemos a nossa insignificância. É a hora que reconhecemos, meu Pai, que a nossa mente carnal não consegue, Senhor, alcançar os teus pensamentos. Que ainda que eu me esforçasse nessa noite, com todos os recursos que tenho, não teria eu, Deus, como trazer algo vivo para o coração de nenhum dos presentes. Mas se a tua boca se abrir neste lugar, se teu Espírito, pela tua graça e misericórdia, assim, meu Deus, por tua boa vontade, quiser, meu Deus, nos honra, Pai, nessa noite com a tua palavra. Fala, Espírito Santo, neste lugar, e que tenha, Senhor, uma porção para cada um dos que entraram aqui. Que o Senhor fale especificamente para cada um deles. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome da igreja diz: amém. Queridos, nós estamos falando esse ano sobre o nosso serviço, nosso relacionamento com o nosso Deus. Muitas pessoas entram nas igrejas e dizem que aceitaram Jesus, mas elas não entendem o que significa servir a Cristo. O que é servir a Deus? Muitas pessoas, de forma enganosa, de forma errônea, acham que entram em uma igreja e que na igreja nós temos ferramentas e recursos para atingirmos o mundo do Espírito, para de alguma forma tirarmos alguma vantagem no mundo em que estamos. E o que eu queria, em primeiro lugar, estar trazendo para a igreja nessa noite, é a compreensão, queridos, de que quando nós oramos, de que quando nós nos dirigimos ao nosso Deus, nós não estamos nos dirigindo a alguém inferior a nós. Não estamos nos dirigindo a alguém que tenha obrigação de nos ouvir. Porque esse entendimento é necessário. Porque quando nós estamos falando com alguém que nós achamos que tem a obrigação de fazer alguma coisa, muitas vezes usamos palavras imperativas. Eu quero, eu mando, eu faço, e você tem que fazer, e é o seu dever fazer. Mas quando nós entendemos essa posição e essa relação em que nós temos um Senhor e que tudo que pedimos a Ele é pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia, a forma de nós nos dirigirmos, querido, muda. E por que nós precisamos entender isso? Porque o grande fracasso, como eu disse na quarta-feira passada, o grande fracasso da vida cristã de muitos é porque eles ainda não entenderam a seriedade que existe dentro do processo da oração. E acreditam que orar é coisa para o irmão Estênio Pentecostal, para a irmã Leninha do Manto, e nós achamos que um dia nós vamos chegar nesse nível espiritual, e quando eu chegar lá, aí eu vou começar a orar. E não compreendemos que uma das coisas mais básicas, eu só estou recapitulando
a quarta-feira passada para costurar, para entrar na mensagem de hoje. E não compreendemos que Jesus disse que precisamos orar para não cair em tentação. Os discípulos no jardim, ele repetiu a mesma coisa que ele já tinha dito quando ensinou no Pai Nosso: orem para que vocês não caiam em tentação. E a tentação ainda não é o pecado, mas a oração é a nossa ferramenta, a nossa arma que nos conecta com Deus para que Ele nos livre da tentação. Aí agora eu entendo que não importa se eu tenho um mês de crente, se eu tenho uma semana de crente, eu vou entender. A primeira condição de eu orar é que para eu me manter de pé como crente, eu preciso orar. Porque se eu não orar, eu vou cair em tentação. E se eu cair em tentação, o pecado vai ser consumado. E se o pecado for consumado, gera a morte. Aí fica um bocado de crente tentando lutar contra o pecado. Chega em casa, o celular olha para ele olha para o celular. Aí ele pega e vê o celular ao contrário. Aí roda, vai na sala, toma um copo de água, volta, o celular olha para ele olha para o celular. Vocês estão entendendo o que é que tem nesse celular, então? E aí o cara olha para o celular olha para ele. Até o momento que ele não resiste e cai no pecado. Por quê, irmãos? Porque ele está lutando no nível errado. Ele está tentando lutar contra o pecado e está tentando lutar na sua carne. E Cristo disse: você tem que começar a lutar antes do pecado. Comece a lutar em oração para nem cair em tentação. Mas fomos ensinados a orar para dizer a Deus as obrigações que Ele tem conosco. Deus, o Senhor tem que cumprir a sua palavra, porque eu sou dizimista fiel. Porque a tua palavra diz que se nós dermos, o Senhor também tem que fazer. Porque o Senhor... Irmãos, não estou falando nada de outro mundo aqui não. Deus, pela tua palavra, o Senhor... Peraí, meu irmão, que bagunça é essa? Porque tem alguma coisa aqui na Bíblia que não está entrando agora de acordo com esse tipo de comportamento. Porque a Bíblia diz que 2 homens agora subiram para orar. E um, é interessante, que ele não subiu para pedir nada a Deus. Não foi nem para dizer: Deus, o Senhor tem... Não, a Bíblia diz que ele subiu orando para agradecer. Olha que cara bonzinho. Porque às vezes, aqui é mais um parêntese, a gente ora tanto para pedir as coisas a Deus, né? Eu até falei com o irmão Estênio, para a gente agora no Ministério dos Homens, criar uma lista. Porque a bênção que o irmão Igor teve, o irmão Nilson me compartilhou, foi esse irmão Nilson. Foi um dia que estavam reunidos, o irmão Pimenta teve a direção de Deus de pedir para que todos apresentassem suas causas. Não foi isso mesmo, irmão Nilson? E alguns irmãos que estavam naquele dia, que estavam desempregados, pediram a Deus que abrissem portas de emprego, e Deus respondeu a oração que foi feita. Foi isso ou não foi, irmão Nilson? Amém. Os que estavam presentes viveram esse momento. Orações respondidas, a manifestação da glória de Deus. Irmão, não tem problema nenhum em a gente pedir nada a Deus. Foi Ele que ensinou, peça mesmo. Porque se você pedir, recebe. Só que a gente precisa entender o que é que a gente anda pedindo, porque às vezes a gente esquece que pediu. E quem esquece que pediu também esquece de agradecer. Só que até para agradecer, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos saber como agradecer. Não está ensinando aqui, não é nem como pedir, é como agradecer. E dentro desse contexto é interessante que você entenda que Deus não determinou normas técnicas para que você apresentasse a sua oração. Você não precisa ser uma pessoa letrada, uma pessoa escolada, e você às vezes se pergunta e diz: rapaz, quando aquele povo sobe ali, meu irmão, que começa a orar, é um negócio, é um mistério. Ah, se eu soubesse orar assim, não presta atenção. Deus não estabeleceu métodos para que você desenvolvesse orações eloquentes. A Bíblia não diz que Deus só ouve as orações mais bonitas. Deus ouve, irmãos, mais do que o que sai da sua boca, é o que está no seu. Ah, pastor, mas se está no meu coração, então eu não vou abrir a boca. Eita, irmão, que bagunça é essa? Eu não disse isso.
Eu disse que a Bíblia diz que antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Mas foi Ele mesmo quem determinou que para que você recebesse, você precisava pedir. E aqui tem aquela síndrome que a gente tratou quando a gente estava falando aqui do serviço. Não sei quem lembra quando a gente estava falando da mordomia do serviço, que a gente falou de Marta e Maria. Que eu disse que a gente sempre dá pancada em Marta, né? Porque Marta era incrédula, porque Marta ficava fazendo as coisas, e Maria era boazinha, que ficava só assistindo Jesus falar. Mas na hora que Maria mandou chamar Jesus para curar Lázaro, que Jesus não veio na hora que ela queria, Jesus chegou na cidade e ela nem foi ver. Porque ela achava que Jesus tinha a obrigação de fazer o que ela queria. Porque eu parei, perdi meu tempo, fiquei nos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Mas o processo hoje, queridos, não é das pessoas que não oram e querem receber coisas de Deus por merecimento. Existe esse grupo. Pessoas que não oram, não pedem a Deus, não insistem na oração e querem receber as bênçãos de Deus, porque são bonzinhos, porque fazem a vontade de Deus e acham que Deus tinha a obrigação de fazer sem ele nem pedir. Aqui já tem um segundo grupo hoje que a gente está vendo de pessoas que oram. Só que, às vezes, queridos, estamos chegando de forma errada no trono de Deus. Porque estamos entrando no trono de Deus com a nossa própria presença. Escute isso. Nós estamos chegando diante de Deus para apresentar diante de Deus os nossos próprios atos de justiça. Deus, eu estou passando essa aflição, mas lembre, meu Pai, que eu fui no círculo de oração dirigente durante 5 anos, eu carreguei doentes nas costas dos hospitais. Irmãos, essa é uma das causas que muitas pessoas têm se decepcionado com Deus e saído das igrejas. Primeiro, porque às vezes elas chegam e começam a orar e já querem que as coisas já se arrumem do jeito que elas querem, na hora que elas querem. E se Deus disser, meu filho, eu estou ouvindo o que você está me pedindo, mas a resposta não é por aí não. Ah, já que Deus não vai fazer o que eu quero, então esse Deus não existe, eu vou embora. Irmãos, quando você leva muitas vezes o carro para consertar, você chega lá e diz ao mecânico, não, é um negócio simples aqui, só é uma bombinha aqui que está vazando um óleozinho aqui, eu quero só que você dê um tapamento aqui. O cara diz, beleza, espera aí que eu vou ver o que é isso aqui. Aí o cara mete um negócio de um aparelho lá, e aí o aparelho começa a pitar, o bolso já começa a doer. Aí daqui a pouco você diz, que tribulação é essa aqui, meu irmão? O cara diz, olha, meu irmão, o que queimou aqui foi a junta de não sei o quê, mas para eu trocar essa junta eu tenho que desmontar o motor, e para desmontar o motor eu tenho que trocar. Daqui a pouco, quando você vai ver, meu irmão, é muita coisa, você diz, não, eu quero só que conserte o que eu vim fazer aqui. O cara diz, não, meu, ou você conserta tudo, ou então pode levar seu carro quebrado de volta. E Deus às vezes é assim, irmãos. Às vezes a gente chega com um problema pequeno aparente, mas a raiz daquele problema é algo complexo que está escondido por trás de algo que aparentemente é simples. E para Deus chegar naquele seu problema e resolver, ai, irmãos, era igual um joguinho que meu pai tinha, aquele cubo mágico, não sei quem já viu, que tem várias cores. Às vezes ele ia montando aquele negócio, quando chegava no final, ficava 3 pedrinhas fora do lugar. Aí você olhava e dizia, poxa, está quase pronto, né? Só são 3 pedrinhas. Mas para você botar aquelas 3 pedrinhas no lugar, muitas vezes, você tinha que embaralhar o jogo todo de novo, para na hora de arrumar agora, arrumar da forma certa. Assim a vida de muita gente, né? Não, porque eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Meu problema é só que eu não perdoo. Sangue de Jesus. Mas é. Eu não sou homossexual, eu não bebo, eu não xingo, eu não uso droga, eu sou quase crente. Agora, meu irmão, se pisar no meu pé, já sabe. Se eu tiver com a bolsa, eu rumo na cara, se não tiver, eu dou de E se não vier me pedir perdão, virou meu inimigo para a vida toda. Aí Jesus diz, olha filhos, para ser perdoado por Deus, você precisa... Você pode passar 60 anos no meio da igreja ouvindo a palavra, receber 30 revelações diferentes.
participar de 200 campanhas de oração, investir em 500 viagens missionárias. Enquanto você não aprender a perdoar, você nunca vai ser perdoado por Deus. Mas Deus já estava quase tudo certo na minha vida, às vezes, para esse ponto ser tratado. Deus vai mexer em sua vida toda. Vai desandar trabalho, vai desandar não sei o quê, vai desandar casamento, até você entender que um ponto na sua vida que está em desordem, para Deus ordenar, Ele vai mexer em muita coisa. Aí tem gente que foge, né? Quando vê o preço que tem que pagar para o carro ficar bom, diz: Deus, eu vou procurar uma oficina mais barata. Cuidado, meu irmão. Tem uma oficina barata que bota o pé cerrado no lugar, o carro vai quebrar de noite num lugar escuro, e aí, meu irmão, o inimigo pode aparecer. Sangue de Jesus. Cuidado com quem anda cobrando mais barato por aí. Porque Jesus, para salvar a minha e a sua vida, Ele não botou material de segunda, não. Pagou um alto preço. Glória a Deus. O preço foi muito caro. Glória aqui, Deus. E aí o cara aparece agora diante de Deus e diz: ó Deus, eu te agradeço porque está aqui alguém que é quase a última bolacha do pacote. Não sou como os outros homens, não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero. E esse maluqueiro aqui, ó, está vendo esse maluco aqui? Não sou nem igualzinho a ele. Olhe bem, se eu botasse aqui a lista, jejum 2 vezes por semana. Quantos hoje jejum 2 vezes por semana? Meu Deus. Ele jejuava 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. E estava fazendo o que, irmãos? Ele foi o que ele estava fazendo? Orando. Então orava, jejuava, dava dízimo, não era ladrão, não era adúltero, não era corrupto, não via pornografia na internet, não andava com mentira, não andava enganando os outros, dando cheque sem fundo, brigando com os outros na rua, falando mal do vizinho, jogando lixo na porta do vizinho. Não estava fazendo nada disso. Só que ele se apresentou diante de Deus em seu próprio nome, com as suas próprias obras de justiça. E aí Jesus diz: você está vendo essa oração aí? De agradecimento. Foi para pedir nada a Deus, não. Só estava agradecendo. Pois esse daí não foi ouvido, não. E aquele outro ali? Provavelmente, então, vamos inverter aqui, né? Esse outro, ele não orava comumente, era ladrão, corrupto, adúltero, não jejuava e não dava o dízimo. Mas a Bíblia diz que a postura dele diante de Deus, ele nem ousava olhar para o céu, nem ousava levantar o rosto para ver Deus, envergonhado que ele estava do seu próprio pecado. E a Bíblia diz que ele batia no peito e pedia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí a Bíblia diz: pois este será justificado diante de Deus. A oração dele foi ouvida. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa para mim que é muito importante nessa noite. Jesus nunca quis dizer nessa parábola que você pode levar a vida que você quiser e levar uma vida de oração que vai dar certo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Não, pastor, mas não está dizendo aqui que o cara era atribulado, que o cara era publicano, que ele era todo perturbado e orou e Deus ouviu? Foi, é verdade, Deus ouviu a oração dele. E o outro que era certinho, que fazia tudo certinho, mas entrou na presença de Deus em seu próprio nome, Deus não ouviu nem a oração dele, ainda que fosse de agradecimento. Que mistério é esse, pastor? 2 coisas. Quanto ao publicano, queridos, sempre tenha em mente, porque uma coisa que o diabo vai querer jogar na sua mente o tempo inteiro para que você não chegue diante da presença de Deus são as suas imperfeições, são os seus pecados. Mas entenda, a pergunta aqui é a seguinte: quando a gente passa na rua, que a gente vê aquele morador de rua, como geralmente ele está? Como está o cabelo dele? Grande. Como está o aspecto dele? Está cheiroso? Está... E as unhas? E a roupa? Suja também? Sabe qual é a diferença entre nós e ele?
para tomar banho. Porque se essa igreja aqui fosse trancada hoje e ninguém saísse daqui por 15 dias, quem está usando Rexona, né, pelo menos, ainda ia ficar com a vida hoje maior. Vou cobrar o merchandising da Rexona depois. Mas quem está... Desodorante vence, irmãos. O cabelo cresce, a unha, e a gente começa a ficar fedendo. É ou não é? E para a gente não ficar fedendo, o que é que a gente faz quando chega em casa? Troca de roupa, bota a roupa para lavar, escova dente. Ou seja, a gente cuida para que a nossa própria sujeira não se manifeste. Na vida do Espírito é a mesma coisa. A diferença entre o cara que está mergulhado no pecado e entre aquele que está lutando para se salvar é o tempo que tem que ele compareceu à presença de Deus. É só isso. Porque quando nós comparecemos na presença de Deus, temos que entender a primeira coisa: não é por causa do meu próprio comportamento que eu apareço, não é porque eu fiz nada de bom, é pelo sacrifício, é em nome de Jesus que eu compareço diante de Deus. Foi Ele quem rasgou o véu de alto a baixo e permitiu agora pelo seu sangue que os meus pecados fossem. Então quando eu oro todos os dias, significa que eu estou tomando banho espiritual todos os dias. Porque eu vou pedir a Deus: Deus, perdoa o meu pecado de hoje, não me deixe cair em tentação, me ajude, Senhor, nesse dia. E aí eu vou, ó, já fiz a barba. Aí daqui a pouco eu vou andando, meu irmão, o cachorro aparece na rua e dá um susto, a gente dá uma bicuda no cachorro, o cachorro corre para lá, e alguém diz: ah, você é crente. Aí você diz: ih, rapaz, pisei na bola. Quando chegar de noite em casa, que você for comparecer diante da presença de Deus de novo, vai lembrar o chute que deu no cachorro da vizinha, ainda mandou o cachorro ir para um lugar, o inferno e aquela coisa mais. Aí você vai chegar de noite e vai dizer: meu Deus, que bananada foi que eu fiz. Senhor, me perdoe, meu Pai, me ajude, Deus, aquele cachorro. Irmão, e você vai se limpando todo dia. Mas eu comparecer diante de Deus para dizer: ah, Deus, mas a oração dele não foi ouvida, porque ele estava orando em seu próprio nome. O texto diz que ele confiava em sua própria justiça. Então entenda, queridos, sempre agora você vai entrar no segundo ponto. Por que a oração desse segundo homem, embora ele fosse um pecador, tivesse todo sujo e imundo, por que é que a oração dele foi ouvida? Porque ele estava fazendo a oração que nós precisamos manter sempre. A oração de consciência da nossa situação pecadora. Ele entrou para pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Sabe qual é a diferença, queridos? Que quando nós estamos limpos pela palavra e levamos uma vida de oração, a nossa oração não se resume só em: Deus, perdoe os nossos pecados, porque eu não tenho nem coragem de olhar para o céu. Quando você vive uma vida de oração, quando você entra na dimensão da palavra e você começa a ter um relacionamento maior com Deus, agora você vai entender que você consegue alçar voos maiores na sua oração. Você começa orando agora: Deus, guarde a minha casa, Deus, guarde meu filho, Deus, converte esse marido atribulado, nem que o Senhor use um ladrão para dar uns pau nele nesse bar hoje, mas faz com que ele volte para casa. Deus, guarda o meu trabalho, Senhor, repreende, meu Deus, esse negócio dessa tribulação nessa rua, essa agonia, essa perseguição. Pai, ajuda os missionários lá em Macururé. E aí, meu irmão, você começa agora a andar no nível de oração com Deus e começa a ver as orações sendo respondidas. Então entenda, Jesus quis dizer apenas que ainda que você seja o pior pecador do mundo, que tenha feito as piores coisas nesse mundo, uma oração de confissão e arrependimento sempre será ouvida. Amém. Mas em momento nenhum ele disse aqui: então leve uma vida de pecado e compareça na minha presença e diga: Deus, para que saiba que há Deus em Israel, faz cair fogo aqui agora, porque eu estou cheio de pecado, mas me perdoa também. Peraí, que bagunça é essa aí? Se o homem não tinha nem coragem de olhar para o céu, murcho do jeito que estava: Deus, eu quero só que o Senhor perdoe meu pecado.
Que ousadia esse homem tem agora para dizer, em nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta! A pessoa se Pedro para ali agora, naquele momento, e diz, olha, já segura a onda aí que eu vou fazer uma oração de confissão aqui com o João, que a gente estava participando de um jogo de baralho apostado ali, e o cara não quis pagar a gente, eu dei uma capoeira no cara ali, o cara está todo quebrado ali, peraí, oh Deus, Pai, a gente está tudo atribulado aqui, eu e João aqui, cheio de dinheiro de aposta no bolso, a gente se arrepende, a gente dá o dinheiro ao mendigo, mas Deus faz a tua graça, e aí volta lá e diz, não, agora levanta. Não é assim que funciona, irmão? É assim que funciona? Entenda. Significa você entender que quando você estiver orando pedindo a Deus que tenha misericórdia de você e perdão pelos seus pecados, foi como eu disse aqui quarta-feira passada, se você orar 1000 vezes, pecar 1000 vezes, e se 1000 vezes você se arrepender de coração, e não sou eu o juiz daqui desse negócio, não fui colocado para ser juiz e nem ninguém nessa terra, mas se o seu coração diz que você se arrependeu de verdade, a Bíblia diz que as 1000 vezes Deus lhe perdoa. Amém. Enquanto você estiver vivo. Toma cuidado, porque depois que morre, a chance acaba. Mas entenda outra coisa. Também significa que se você ficar orando o tempo todo só para confessar o seu pecado diante de Deus, você nunca vai conseguir avançar na oração. Você nunca vai conseguir alcançar os níveis maiores que é possível através da oração. Você nunca vai desenvolver uma intimidade maior e um relacionamento com Deus. Não é porque Deus não quer se aproximar de você, mas é porque é natural do homem, quando ele está sujo, que tem exatamente o comportamento desse homem aqui. Então, 2 princípios, queridos, para nós entendermos. Porque em Hebreus 9, 13 ao 14 diz, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Povo judeu, para ter confiança de se apresentar diante de Deus, seguiu uma tradição que foi ensinada por Moisés, que era apenas um símbolo. Eles tinham que matar um animal, tinham que ver a morte daquele animal, ver aquele animal agonizando no colo dele, para que ele entendesse que aquele animal estava morrendo pela culpa dos pecados dele. Ele ia pegar o sangue daquele animal, jogar sobre ele, aí ele ia se sentir confiante para entrar agora na presença de Deus. Aí a Bíblia diz, aquele sacrifício tinha que ser feito toda vez que o homem queria entrar na presença de Deus. Só que agora um sacrifício foi oferecido uma única vez. E a Bíblia diz que espiritualmente, quando Jesus morreu aqui na cruz, ele entrou no tabernáculo espiritual, na morada de Deus, como sumo sacerdote, e ele mesmo ofereceu diante de Deus o seu próprio sangue. O sangue agora que purifica as nossas consciências e as nossas mentes, para que tenhamos agora confiança para entrar diante da presença de Deus. Sabe, queridos, muitos problemas que vocês estão vivendo nessa noite, muitos, é porque vocês não estão orando. É porque vocês não estão se fortalecendo em Deus, para poder entrar no mundo do Espírito em batalha, e começar a clamar pelo que vocês querem que aconteça. Porque eu estou dizendo a vocês com respaldo na palavra de Deus, pedir. Então, irmãos, eu não sei qual é o seu problema, não sei o que é que tem te afligido, não sei quais são os diagnósticos que o médico tem lhe dito. Não aceite em nome de Jesus. Ah, meu irmão, o senhor está com doença lá de não sei o que, meu irmão, eu não estou com nada não. Essa doença veio e ela vai voltar em nome de Jesus. Mas vai dizer que volta em nome de Jesus, chega em casa, vai assistir Faustão, encher a barriga de pizza de noite e domingo, para você ver se a doença vai embora. Irmão,
em nome de Jesus, vai embora. Ele vai dobrar o joelho igual o profeta. Lembra do profeta? Que a gente viu no primeiro dia aqui, diga a carne para comer, mas que coma rápido, porque daqui a pouco vai chover. E aí o profeta foi para a rede, tomar água de coco e ficar dormindo esperando a chuva. Foi assim? O profeta dobrou o joelho e começou. Vai ver aí, meu irmão, está vendo chuva? Nada de chuva, joelho de novo. E aí, meu irmão, cadê a chuva? Está vendo chuva? Nada de chuva. Então, joelho de novo. Vai lá de novo. Rapaz, você não cansa não, profeta. Meu irmão, vai ver esse negócio em nome de Jesus. E joelho de novo. Olha, agora apareceu um negócio ali, parecendo uma mão de um homem, um negócio escuro, uma dor. Ele disse, então agora vai diz Acabe, que é para ele cingir o lombo e ir embora, senão a chuva pega ele no meio. Irmão, só para de orar quando você vê aquilo que você está ouvindo. Deus está dizendo que vai fazer, Deus está falando que vai mudar vidas, Deus está dizendo que vai salvar a família, Deus está dizendo que vai libertar da droga, Deus está dizendo que vai curar a enfermidade, Deus está dizendo que vai restaurar casamento, mas você tem que dobrar o seu joelho e orar até que você veja com seus olhos se manifestar nessa dimensão aquilo que você crê. Que essa noite em nome de Jesus.